João capítulo 12, versículo 1. Abre a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. Tem um PowerPoint aí no grupo? Dá para projetar? Abre a sua Bíblia, vamos ler juntos. Quando você abrir a sua Bíblia, diga amém. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Nós vemos aqui uma pequena cidade, uma vila, em Betânia, um lugar simples, mas aonde Jesus amava estar. E a Bíblia fala que sempre que ele podia, ele ia para este lugar. Sabe, o lugar que tem adoração, o lugar que as pessoas desejam Jesus, anseia por Ele, lá Ele está manifestando-se constantemente. Não importa se é uma casa simples, não importa se é uma casa muito grande, luxuosa, ou que a casa é pequena, mas Jesus ficava confortável lá, Jesus descansava lá. Naquele ambiente era o lugar onde o Senhor tinha comunhão. Ali naquela casa é o retrato da igreja que Jesus ama. E nós queremos perceber, ver por quê. Por que Jesus amava tanto a casa de Lázaro, onde tinha Marta e Maria, suas irmãs? Por que Jesus gostava de ficar lá? Sabe, muitas pessoas que estão olhando muito a aparência, e aí vem lugares bonitos, grandes, bem decorados, mas não é isso que atrai a presença, o favor de Deus. O que atrai é como está o seu coração hoje. Qual é o tanto que você o deseja? Como é o ambiente do seu lar? Nós devemos cuidar do ambiente, irmãos, da nossa célula, o ambiente da nossa casa, o ambiente do nosso trabalho, para que a glória de Deus sempre esteja lá, presente. Um ambiente onde tem oração, onde as pessoas sempre
têm comunhão umas com as outras, falando de Jesus. Quando Jesus é o primeiro lugar na nossa casa, e nós temos desejo de encontrar com Ele na palavra, na intimidade, na hora da refeição, quando a família senta à mesa, como nós lemos aqui, e oram juntos, e coloca Jesus como centro do seu empreendimento, dos seus filhos. Uma casa onde tem honra, respeito, onde não tem filhos gritando com pais, pais também gritando com seus filhos, marido discutindo com a esposa. Sabe, quando tem um lugar que Jesus é o centro, desejado nos nossos corações, ali tem a glória de Deus. Ali é o lugar onde o Senhor vai manifestar cada vez mais. E o que nós fazemos com o nosso tempo vago, vamos dizer assim, nas horas livres, determina a nossa prioridade. Quando nós o desejamos, nós queremos investir mais tempo com Ele. Então, irmãos, nós vamos ver aqui coisas maravilhosas que acontecia na casa de Maria, de Marta, de Lázaro, porque ali é retrato de uma igreja. Não era apenas uma família que se reunia, as pessoas iam para lá por causa do ambiente que aquela casa tinha, por causa da vida que eles viviam. Eles respiravam Jesus, eles amavam Jesus, eles o desejavam. Quantos também o desejam cada vez mais na sua casa, na sua vida, no seu casamento? Amém? Primeiro, nós vemos aquela casa é um retrato de uma igreja que Jesus ama. Primeira coisa, a igreja é um lugar de transformação. Aleluia! É um lugar de transformação. Vamos voltar no capítulo 11. Nós vemos em João capítulo 11, fala da ressurreição de Lázaro. Lázaro era alguém que tinha morrido e ainda estava entrando em estado de decomposição. Ficou doente, morreu, mas o Senhor foi e o ressuscitou, e Lázaro virou uma pessoa de um testemunho vivo daquilo que Jesus faz na vida das pessoas. Lázaro pôde voltar a sentar à mesa com Jesus com alegria. Assim também Lázaro mostra quem era eu e você. Assim como Lázaro estava morto, a Bíblia também diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Todos nós estávamos mortos, mas Efésios 2 disse que Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Aleluia! E uma vez que nós recebemos vida, nós sentamos à mesa com Jesus, em um lugar que chama igreja, que não é apenas um lugar aqui de paredes, mas é quando nós nos reunimos. E sabe, irmão, sentar à mesa fala de intimidade, fala de ter prazer, fala de ter comunhão. Eu quero desafiar você a fazer algo. O dia que você for num restaurante, você vai perceber que tem muitas pessoas sentadas sozinhas em uma mesa com 3, 4 cadeiras vazias. E quando você chega no restaurante, qual mesa você vai se assentar? Quando você chega sozinho,
ou até mesmo quando você vai com a sua esposa ou com o seu marido, você procura a mesa que tem 2 pessoas sentadas e tem mais 2 cadeiras vazias? Você procura uma mesa onde tem uma pessoa sentada e 3 cadeiras vazias, ou você procura uma mesa que não tem ninguém, para ser mais um ali sozinho? Percebe a cultura nossa? Eu não estou falando que isso seja errado lá no restaurante, não. Você não sabe com quem você está sentando, não é verdade? Você não sabe quem está ali. Você não sabe o que a pessoa vai pensar de você ao sentar com ela. Mas eu quero te mostrar porque essa cultura, de uma maneira às vezes, sem você perceber, começa a acontecer no nosso meio. Já reparou que os mineiros, eles são tão tradicionais que eles perdem o mesmo sabor de pizza? Eles sentam sempre no mesmo lugar. Eu já acostumei, os irmãos sempre sentam no mesmo lugar. Desafio você a mudar de lugar depois. Não hoje, depois você senta aqui na frente, você senta no outro lugar. A gente só senta desse lado. A gente só senta nas mesmas fileiras. Porque nós somos assim. Você não come com quem você não conhece. Por isso, sentar-se à mesa fala de comunhão, de intimidade. Teve um homem chamado Mefibosete. Ele era da casa de Jonatas, filho de Jonatas, neto de Saul. E aí Davi falou assim: tem mais alguém da família de Saul que eu possa agir com bondade? E falaram: tem um, mora lá em Lodebar, chama Mefibosete. E Davi disse: manda trazê-lo, ele vai comer pão eternamente na minha mesa. Só que Mefibosete era alguém excluído da sociedade. A tradição daquela época, alguém que tinha problemas físicos, uma deficiência física, ele era visto como alguém maldito. Mefibosete uma vez teve uma guerra, quem cuidava dele fugindo, deixou ele cair, e aí ele não quebrou os pés, não colou certamente, né? Então ele nasceu com os seus pés tortos. Mas quando você está na mesa, a sua deficiência, aquilo que está oculto, as suas falhas são escondidas pelo sangue de Cristo. Lázaro então era alguém que estava morto, mas uma vez que recebeu vida, voltou a sentar à mesa com Jesus. Nós estávamos mortos, mas o Senhor nos trouxe vida. Hoje você pode se assentar à mesa, ou seja, tem intimidade com Ele. Mas você tem intimidade com Jesus quando você tem também relacionamento com seu irmão. Não dá para dizer que ama Jesus se eu não quero estar perto do meu irmão, amar o meu irmão. Então, irmãos, nós estávamos mortos, mas agora nós recebemos vida. Aleluia. Lázaro era um testemunho vivo. Tem pessoas que elas não sabem pregar, elas não sabem teologia, mas elas não precisam de saber disso. Elas só precisam de testemunhar o que Jesus fez na vida delas. Elas são provas vivas da mudança, do que Deus fez. E elas falam isso. Elas falam dessa mudança, elas falam do que Jesus fez na vida delas. Sabe, irmãos, em João capítulo 12, versículo 2, fala: deram-lhe pois uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Nós não tínhamos apetite para as coisas de Deus.
Nós não tínhamos vontade de orar, nós não tínhamos vontade de estar aqui, nós não tínhamos vontade de ler a palavra, porque nós estávamos mortos. Sabe uma característica de pessoas que está doente? Ela perde o apetite, ela perde a vontade de comer, ela perde a vontade de se alimentar. Você pode ver o Heitor que está chorando bastante, está com febre, está muito gripado, não quis comer muito, mas nós como pais, nós damos a si mesmo a comida, o alimento, para que seja fortalecido. Tem pessoas no nosso meio que é como uma criança, está doente espiritualmente, porque não tem alimentado, ou por causa de muitas coisas pode trazer doença. Mas sinal de doença é perder o apetite. E é por isso que nós precisamos de pegar os novos convertidos, insistir com eles e falar da palavra para eles e levar eles em uma célula, porque eles estão sem força até mesmo para ir no culto. Mas nós devemos falar: eu vou passar na sua casa, me espera aí. E você passa na casa dele e traz ele a si mesmo, porque a criança não vai comer sozinha. Mas os adultos, quando estão doentes, mesmo sem vontade, você precisa sentar à mesa e alimentar-se de Jesus. Lázaro, antes de morrer, não queria comer, mas depois que recebeu vida, voltou à comunhão, voltou a estar com o Senhor. Amém, meus irmãos? A igreja não é um cemitério de pecadores, ela é um jardim de ressuscitados. Ela é a igreja do Senhor, viva, poderosa. Mas também nessa mesma casa encontra Simão. E João não fala de Simão, mas em Marcos 14:3 fala que tinha um Simão que foi purificado da lepra. Sabe, e um dos significados da lepra também é o pecado, a hanseníase, né? Hoje não é muito comum, mas naquela época era comum e era tido como impuro, não poderia ter comunhão, as pessoas o isolavam e rejeitavam. Assim também, a lepra separa as pessoas. Percebe que quando alguém, ela às vezes peca, ela começa a ter acusação, condenação. O que ela faz? Ela se afasta das pessoas, ela começa a deixar de ir aos cultos, deixar de ir para a célula, porque a lepra, o pecado, ela separa. A Bíblia fala que nossos pecados nos fazia separação entre nós e Deus, não porque Deus estava nos rejeitando, não, Ele sempre nos amou, Ele sempre nos quis, mas é porque as pessoas rejeitam a Deus. Perceba, quando a pessoa às vezes ela comete pecados, elas começam a separar de Deus. Ela vai deixando de orar, ela vai deixando de ler a palavra, ela vai deixando as coisas de Deus para trás. A lepra também te deixa insensível. Pessoas que tinham hanseníase, elas ficavam insensíveis a outras dores. Assim também gera frieza, insensibilidade, dureza de coração. Mas Jesus purificou Simão. Ele pôde voltar para casa aonde Jesus estava. A igreja era a casa de Simão, era a casa de Lázaro, perdão, onde Simão estava, onde Marta morava, onde Maria morava. Tem gente que ela fica tão insensível que ela passa a falar coisas que ela não falava, ela passa a ter atitudes que ela não tinha, mas ela não percebe mais que essa atitude não convém com a vida dos santos. Nós, uma vida de alguém que é consagrado, que guarda. Ele fala uma palavra ali, uma palavra torpe ali, palavras que não edificam, mas eles estão insensíveis, não percebem mais o que estão fazendo e o que estão falando,
Mas as pessoas percebem. Todos percebem. Mas ele não. Porque o pecado gera frieza. Frieza. Ele passa a achar que as coisas são comuns, que é normal tais atitudes. E não é. Sinal de doença também. Doença. A lepra também deixa marcas. Tem pessoas que carregam feridas do passado, porque o Senhor já as perdoou, mas elas não se perdoam. Tem pessoas que não se converteram, porque elas pensam assim que Deus não pode perdoá-las, porque o que elas fizeram são coisas terríveis, mas elas só pensam assim porque elas não se perdoaram. Ou seja, as marcas do pecado, as consequências que o pecado traz, que às vezes são inevitáveis, às vezes não tem como, são irreversíveis. O salário do pecado é a morte. Tem atitudes que nós fazemos, alguém pode fazer, mesmo sendo crente, que pode trazer uma consequência terrível, irreversível. Mas a boa notícia é que o Senhor já te curou da lepra. Aleluia! Você hoje é santo diante de Deus. Terceiro, a lepra de Simão também contagiava. Ou seja, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quando alguém começa a conversar palavras que não edificam, assuntos que não edificam, que não abençoam, elas começam a contagiar o outro, e a outra pessoa vai começar também a falar e a fazer as mesmas coisas, porque a lepra, ela contamina. As amizades, nossos relacionamentos não são neutros. Com quem que você relaciona vai moldar também o seu caráter, quem você é. Jesus amava em Betânia, porque ali era o lugar de muitos testemunhos. Lá tinha Simão testemunhando do milagre, lá tinha Lázaro testemunhando da vida que ele recebeu. Esse é o retrato da igreja que Jesus ama. Perceba que não é um lugar perfeito que Jesus ama. Lá também tinha Judas, lá tinha Simão, que era alguém que estava leproso, lá tinha Lázaro, que a Bíblia não menciona nenhum feito dele, não tinha nenhuma obra de Lázaro. Você não vê que Lázaro não fala mais nada além do que ele tinha morrido, ressuscitado, e Jesus o amava. Não fala que Lázaro curou enfermos, pregou o evangelho, não fala disso. Sabe, irmãos, eu quero hoje consolar, encorajar você. Tem pessoas que, por se acharem de um talento, por se acharem que não tem muita utilidade no reino, por achar que não lideram células, não é um anfitrião, ainda não fez algo relevante, elas pensam que Jesus o ama menos por isso. Jesus te ama de uma maneira incondicional. Não depende do que você faz para Ele, não depende das suas obras. Ele ama você incondicionalmente. Amém? Ele amava Lázaro, que não tinha feito nada, mas Jesus o amava. Você também é muito amado e amada por Ele. Você crê? A igreja é o lugar onde os intocáveis são tocados, os esquecidos são lembrados, os feridos são curados. É onde o ex-leproso abre portas para casa e diz: entra, Senhor. Segundo, a igreja é um lugar de serviço. Então é um lugar onde Deus ama, que não
não fez nada, vamos dizer assim, Ele o ama. Ele não ama por causa dos feitos, Ele ama o seu coração. Onde está o seu coração? Como que está o seu coração hoje? Por que essa pergunta é muito importante? Porque não importa o que você fez. Talvez você chegou aqui e você cometeu coisas ruins. Você falou que não devia, o seu dia foi mau, o seu dia foi difícil. Não importa o que você fez, importa como que está o seu coração. Você anseia por Ele? Ele vai se revelar a você. Ele quer sentar à mesa com você e mostrar quem Ele é, o seu amor, a sua graça. Deixa o Senhor cuidar de você. Para de ficar preocupado, ansioso o tempo todo, com medo do amanhã. Às vezes você teve um crescimento difícil, um lar desestruturado, famílias disfuncionais. Você desde cedo teve que trabalhar muito para sustentar a sua casa, para ajudar a sua mãe. Te ensinaram que você não deve depender de ninguém. Mas isso hoje atrapalha você a depender de Deus, a descansar em Deus. E é pesado demais tentar resolver tudo pela sua força. É pesado. Não dá para suportar. Por isso que Ele diz que você deve vir até Ele. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Você vai encontrar descanso para o seu coração. A casa de Lázaro era a casa que as pessoas amavam estar, porque tinha leveza, tinha comunhão, tinha alegria, tinha provisão, mas também tinha serviço. Enquanto Simão e Lázaro apontam para o testemunho vivo do que Jesus fez, mas também fala de Marta, que muitos a criticam, que muitos falam mal da Marta. Tem muitas Martas aqui. Quando falam Marta, serve para sexo masculino também. São aqueles que servem de todos os jeitos, desde a limpeza do prédio, desde aqueles que estão na mesa de som, na recepção, no louvor, no teatro, entregando envelope de oferta, lavando o banheiro. Tem muitas maneiras de servir. Presta bem atenção. A obra de Deus, ela não cresceria também se não fosse as Martas. Há espaço para todos. O seu serviço será recompensado. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos fazer de todo o coração, não para homens, mas para Deus, que é dele que vem a recompensa. Nosso trabalho não será em vão no Senhor. Tudo que você faz para Deus terá uma recompensa. E uma grande recompensa que você não consegue imaginar qual será o seu galardão. Isso motiva cada vez mais nós servi-lo por amor. Imagina 12 discípulos, com Jesus 13, Marta e Maria 15, Simão 16. Tinha também os fariseus que estavam ali criticando, não sabemos quantos eram, mas tinha mais de 20 pessoas na casa de Lázaro. Tinha mais do que está aqui hoje, é uma igreja que estava lá. Marta vendo aquela multidão de gente, eu imagino as esposas, as mulheres, quando o homem convida uma pessoa para almoçar sem avisá-la antes, pode arrumar problema na casa.
Você trouxe essa pessoa, não falou nada, a casa está bagunçada, não fiz comida direito e tal. Agora imagina, mulheres, se o seu marido leva 12 pessoas, 13, para almoçar na sua casa, o que você faria? Então não critica Marta não. Marta ficou desesperada. Eu preciso de servir bem Jesus, eu preciso de servir bem essas pessoas. Ela foi então atarefada a fazer comida, e Jesus não ia falar nada com ela. O problema foi que ela falou: Senhor, não te importas que eu trabalhe muito e Maria fica aí sentada nos seus pés? Ou seja, Jesus, você não vai falar nada para Maria não? Você não vai falar nada para ela? Aí Jesus falou algo que ela escolheu a melhor parte. Mas presta bem atenção, vamos ler João 12:2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Mesmo que você é espiritual, mas não dá para fazer a obra de Deus, edificar uma igreja só com as coisas espirituais, vamos dizer assim. Fazemos tudo para o Senhor, mas às vezes nós não temos vontade de fazer. Não devemos fazer assim como crianças, né? Estou sem vontade, eu não vou fazer. Não, adultos fazem sem vontade mesmo, não é? Você acorda toda segunda com vontade de trabalhar? Acredito que não. Às vezes está chovendo, você fala, tem que trabalhar, e você vai, porque você é maduro, não é verdade? Então, irmãos, glória a Deus pelo seu encargo, glória a Deus pelo seu serviço, o serviço que é para o Senhor. Você será muito recompensado, amém? Então jamais despreze aqueles que servem, como se eles não fossem espirituais. Lázaro então atrai pessoas. Marta, quem o serve para ser firme em Cristo, ou seja, consolidação. Aqueles que serão consolidados, aqueles que estão liderando célula, aqueles que estão pregando o evangelho, estão servindo a Deus, estão preparando comida para alimentar pessoas. A Bíblia diz que o maior é o que serve, mas o maior serviço é levar o evangelho para as pessoas. Sabia que a Bíblia diz que aquele que ensina, ele é digno de duplos honorários? E fala que aqueles que ensinam, aqueles que pregam, é digno de receber dobrados, porque Jesus, ele observa, ele honra quem serve. Senão a Bíblia não falaria isso. Jesus não está criticando quem serve, jamais. Ele disse que quem serve será recompensado. Pelo contrário, os que não servem, que não receberão galardão, porque serviço e adoração andam juntos. Como você está compreendendo? Amém? Marta representa aqueles que expressam amor com as mãos, com o coração, com a hospitalidade, com a entrega. Serviço sem amor é trabalho, com amor é adoração. Jesus disse: o maior entre vós será o vosso servo. Quem quer ser o maior, seja o que mais serve. Talvez você não saiba, mas cada gesto de amor, cada cadeira que você arruma aqui, quando você limpa o prédio, ou na sua célula, cada abraço que você dá, tudo isso sobe como incenso diante de Deus. Como estou compreendendo? Terceiro e por último, a igreja é um lugar de adoração.
João 12,13 diz: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, e enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Maria amava tanto, ela é apresentada como exemplo de adorador. 300 dias de trabalho ela derramou em um momento, em uma casa simples. Ela não perdeu a oportunidade. Jesus estava ali e ela precisava adorar com tudo que ela tinha. Então, toda vez que você está aqui, nós devemos ser como Marias também, de adorar. Hoje eu fui Marta pela manhã, lavei o prédio, guardamos tudo aqui que estava do seminário de louvor ontem, foi maravilhoso, muito alegre, muito poderoso. Mas aqui eu estou também como Marta, pregando o evangelho, ensinando a palavra. Mas também estou como adorador, como Maria, entregando o meu coração, tudo que eu tenho. Você precisa de aproveitar as oportunidades de cada reunião, entregar todo o seu ser. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro que contemos um perfume de Cristo. E quando você se quebranta, derrama o seu coração, quando você não liga porque as pessoas vão pensar de você, igual aqui na hora da oração da oferta, eu quero ensinar os irmãos, todo mundo não escutava nenhuma voz. Por quê? Está preocupado com o que as pessoas vão pensar, está preocupado de o outro avaliar a minha oração. Marta, ela foi tão espontânea e tão extravagante que ela incomodou todos que estavam ali. A Bíblia diz que não era só Judas que ficou incomodado, os discípulos ficaram incomodados, porque era algo exagerado, é uma entrega absurda. Agora tem dois tipos de pessoas, tem dois tipos de atitudes. Tem as atitudes de como Maria, que se derrama, são aquelas que joelha, deita no chão, chora, grita, clama. Mas tem aqueles que olham e falam: para que isso? Que exagero, quer chamar a atenção de quem? Deus não é surdo. Quando já ouviu isso? Então eles acham que tem que ser tudo baixinho, tudo. Não! Então nós devemos dizer um basta e sermos espontâneos, e sermos extravagantes, e sermos adoradores intensos com o nosso coração, sem pensar no que as pessoas vão pensar de nós. Percebe que nós ficamos presos a respeitos humanos e passamos o teu coração como Judas tinha. Para que isso? Para que esse exagero todo? Para que esse absurdo? O problema diz que nós vamos nos tornando uma igreja fria, desanimada, pacata, passiva. Não tem mais expressões de adoração. Nós precisamos ser como Maria, irmãos, de entregar todo o nosso ser, sem reservas. Não importa quem está cantando aqui, não importa quem está tocando, você veio para adorar com todo o seu coração. E o ambiente da glória vai encher este lugar. O perfume, a unção que está dentro de você só é liberada quando tem extravagância, quando tem entrega por completo. Quando o vaso é quebrado, a glória manifesta. Eu estou aqui porque eu quero ver a glória de Deus. A casa de Marta, de Maria e de Lázaro tinha muita gente, porque tinha presença. Pessoas só vão entrar aqui quando elas perceberem presença, por causa da presença. Se não tiver presença, pessoas vão embora e vão procurar lugar que tem glória, que tem unção.
Nós somos responsáveis para manifestar a glória de Deus neste lugar. Não tem glória quando tem frieza. Não tem poder quando tem passividade. Não tem unção liberada quando não tem entrega. Só tem perfume quando tem entrega. Quando o vaso é quebrado, quando eu não importo com a opinião das pessoas, quando eu entrego tudo que eu tenho e sou, como Maria fez. Judas estava dominado. O currículo dele era maravilhoso. Discípulo de Jesus, tesoureiro de Jesus, andava com Jesus, judeu, alguém que tinha habilidade para administrar bem finanças, mas era o que traiu. E deixou que o seu ponto forte o dominasse. Razão, bom senso. Muitos estão chamando de bom senso, o que na verdade pode ser frieza e passividade. Bom senso é só um disfarce para esconder a passividade, a frieza do meu coração. Mas se eu quero, eu devo clamar: Senhor, rasga o meu coração, atrai o meu coração, traz de volta um coração de adorador, faz-me de volta ser alguém que entrega. Senhor, eu não quero viver na passividade e no comum. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. A igreja que o Senhor ama é aquela onde o perfume da adoração enche a casa, onde Jesus é o centro, o foco e a razão de tudo é Ele.